se o Flamengo repetir a estratégia do jogo do Chelsea, se é o suficiente ou vai ser um jogo que será necessário fazer muito mais? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos, pessoal. Eu não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. O que não quer dizer que a gente não vai precisar estar no melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea, por ser uma eliminatória para poder passar a fase. Eu acredito que o Bayern é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de partida. Acredito também que do lado deles eles estão olhando com preocupação aqui para aquilo que tem aqui no Flamengo. E penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem tiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. Danilo, Gustavo Lopes da Zon, e você vai ter um confronto ali com o Harry Kane, né? Para muitos é o melhor centroavante do mundo. O que você está vendo desse confronto? O que você pode fazer para poder parar o Harry Kane e o que você tem analisado desse ataque do Bayern até o momento? Primeiramente, falar sobre um duelo individual é algo difícil, né? Eu acredito muito no trabalho de equipe, no sistema defensivo inteiro para poder fazer um grande jogo, ter um grande confronto, principalmente nesse tipo de enfrentamento. É muito difícil você falar de enfrentamento individual sem contar com as coberturas, sem contar com a pressão dos homens da frente na bola livre para a gente poder estar um pouco mais curto. Então, assim, é todo um trabalho de equipe. E depois também falar só de um jogador é difícil, porque depois o Bayern tem jogadores como, sei lá, poderia citar aqui o Sané, que é meu ex-companheiro também do Manchester City, que é um jogador que tem uma certa experiência, mas ainda tem uma juventude aflorada, é muito rápido, muito veloz, imprevisível. Eu li, parece que o Musiala também vai estar à disposição também para esse jogo, então é um jogador que demonstrou nos últimos anos ser um jogador também diferente dos iguais. Então eu acredito que principalmente nós enquanto sistema defensivo, o Flamengo enquanto sistema defensivo vai precisar estar num dia bem importante para poder passar a eliminatória. Danilo, tudo bem? Boa tarde. Gomes, o Alvande. Danilo, em cima disso que você acabou de falar, sistema coletivo. O Bruno falou ontem sobre a velocidade para atacar. Uma velocidade é a chave para pegar o Bayern desprevenido, mãos nas costas. Também é na defesa. E essa velocidade que você tem, talvez seja uma grande vantagem para que você possa jogar, construir uma disputa boa ali em várias posições. A velocidade defensiva é crucial também no jogo? É muito relativo, né? Porque tem muitos lances que, às vezes, muito mais com uma leitura e com uma antecipação, você evita de ter que fazer um sprint, ter que fazer uma mudança de direção muito rápida. Então, eu acredito mais na leitura ali no jogo. Obviamente, você não consegue controlar todos os momentos e, às vezes, é sim necessário dar um sprint, ter uma mudança de direção rápida. Mas para enfrentar esse tipo de equipe, esse tipo de nível de jogador, é necessário estar fisicamente o mais preparado possível, seja na parte da velocidade, seja na parte da força. É necessário saltar alto, é necessário estar no seu melhor realmente, porque o Bayern é um time, como o Felipe falou outro dia, da primeira prateleira dos clubes do futebol mundial, e para poder bater eles é necessário estar no melhor dia. E aqui vem Thiago Guilherme. Falando um pouquinho de velocidade, você sabe que essa relação à velocidade, aceleração que você tem, é até uma vantagem sobre essa disputa leal que vocês têm na zaga. Tem algum número que você possa passar para a gente em relação a esse sprint, essa velocidade que você chega a atingir? E emendando uma segunda pergunta, você em 15 jogos ainda não perdeu pelo Flamengo, né? Você está invicto. Como é que é chegar num jogo desse tamanho, defendendo uma invencibilidade? A primeira questão dos dados depois tem que pedir para o pessoal aí, né?
Tem que pedir para o pessoal, a gente tem um controle bem bacana de tudo isso aí, que realmente a velocidade, né, um sprint final sempre foi uma das minhas características ao longo da minha carreira. Há um ano atrás, na Juventus, eu bati 37,1, agora já tem um ano atrás, eu não sei. Mas, sim, é uma coisa importante, como eu falei, para jogar nesse nível é necessário realmente ter perna, ter velocidade. Eu acredito nisso, além de técnica, né, apurada. E quanto... Desculpa a outra pergunta. A minha invencibilidade, cara, eu vou pensando jogo a jogo. Realmente, num jogo desse contra o Bayern Munique, o que você pode falar? É um jogo onde eu acredito que é 50-50, cada um tem metade de chance de vencer, de levar a eliminatória. Vou torcer para que essa invencibilidade continue, vou trabalhar e fazer de tudo e motivar também meus companheiros para que essa primeira a gente possa vencer e que essa marca individual possa seguir, porque isso representa sucesso para o Flamengo. Boa tarde, seja Almeida do TV Esportes. Obviamente que se pensa, né, o jogador pensa jogo a jogo. Então agora o objetivo é o Bayern de Munique, mas os resultados da fase de grupo também já definiu o chaveamento. O Flamengo como o chaveamento do outro lado da chave. Como vocês imaginam, pensando em passar de fase, o restante do chaveamento, se isso foi conversado entre vocês ou se é um problema do Danilo de mais para frente? É um problema para o Danilo de mais para frente, certamente, porque o Bayern já é um problema bastante importante já no domingo. Acho que isso reflete muito a vida, né? Certamente a gente já trocou alguma ideia ali entre a gente, falou, putz, se passar, pois tem esse time e tal. E é como tudo na vida, assim, muitas vezes a gente se preocupa muito com aquilo que vem adiante, né? Com os problemas futuros que a gente nem sabe como vai ser, como vão chegar, de que maneira a gente vai tá ali para poder enfrentar esses problemas, se esquece de botar o foco e desfrutar aquilo que está acontecendo agora, né? Uma partida bonita e histórica para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Então, meu pensamento e que eu tento incutir também na equipe é aproveitar esse momento, desfrutar, demonstrar as máximas qualidades nesse momento, porque o futuro é incerto, está voando. Tá bem. Danilo, boa tarde. João Guilherme, Flamengo TV. Com toda a sua experiência de muitos anos na Europa, intensidade vai ser o ponto fundamental desse jogo de domingo. E o clima, calor intenso, com o time e o Flamengo muito mais adaptado. Até que ponto esse fator vai influenciar nesse jogo histórico de domingo, na sua opinião? É um fator importante desde que a gente esteja no nosso máximo nos outros pontos do jogo, né? Porque não adianta nada ter um calor e a gente falar aqui que o jogador brasileiro do futebol brasileiro está mais adaptado a isso, se a gente não estiver tecnicamente pronto, não estiver taticamente concentrado, não estiver firme em cada duelo. Então, assim, eu acredito que é uma coisa que pode ser um ponto importante desde que a gente esteja num nível importante nos outros fatores também. Fala, Danilo, tudo bem? Chico Bueno, da TV. Numa entrevista recente, você foi muito sóbrio, né? Suas entrevistas são sempre muito sóbrias, e você falou um pouquinho da seleção brasileira, da possibilidade de Copa do Mundo. Eu queria entender com essa sua sobriedade, com a sua capacidade, enfim, de explicar tão bem, tão elucidado nas informações, mudou alguma coisa do jogo contra o Chelsea e o Flamengo, a sua percepção da capacidade do Flamengo nessa competição, e como você está observando essa capacidade, enfim, a partir de agora? Certamente, eu antes do jogo no Flamengo, eu disse que no vestiário eu falei que a história ela é feita de vários acontecimentos, né, ao longo dos anos, ao longo de uma jornada. A história não é feita em um dia, né, ou em um acontecimento. Mas também falei que existem momentos específicos que eles mudam o rumo da história, né? E eu citei que aquele jogo contra o Chelsea era um momento específico onde poderia ser um marco importante para mudar ou subir um degrau, né, no marco da história desse grupo especificamente do Flamengo. Certamente o jogo contra o Chelsea foi uma virada importante, mas também falei depois do jogo que o que iria determinar o quão importante era aquele jogo era aquilo que a gente fizesse dali para frente, a gente conseguisse manter a mentalidade, porque tecnicamente, taticamente, sendo sincero, eu acredito que essa equipe tem um nível de maturidade muito importante, né? Aquilo que pode oscilar é o comportamento, é a forma de atejamento, né? Comportamento que você pode ter em cada partida. E isso sim pode oscilar, isso depende de nós. Então,
uma vez que a gente atinja um ponto onde a gente consiga ter sempre o mesmo comportamento, independente do jogo contra o Chelsea, o jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Botafogo da Paraíba, independente do adversário, isso sim vai ser o marco, né, vai confirmar o marco que foi a vitória contra o Chelsea. My question is about the Brazilian teams and how good they've been in this competition compared to maybe some European teams who are highest rated, but they've lost against them. You won against Chelsea, for example. Why do you think that is? That the Brazilians, is it just because you guys want to showcase more, so you play hardest in this competition, and maybe the European teams are way too tired after a long season like that? And what does it mean for Brazilian football in general? They've been showcasing so much on a global stage like this. Yeah, no. To be honest, the Brazilian teams are doing really, really well. I think that all the people from Brazil are really proud of the football that we have been seeing in these last weeks. And to be honest, the results are because the Brazilian teams are really good. They have really good players. They have really good coaches. And the only problem is we have no opportunities to face the European teams because once we had this opportunity, we are showing our skills, we are showing our best football, and I think this is good for the world football, for the people who've been watching this kind of games, and I hope in the close future we can have more duels like this, because people are enjoying.